Boa tarde, pessoal. Nós vamos voltar agora à segunda aula, né, do módulo aqui de sêmio. Nós vamos falar agora sobre dispneia, ok, pessoal? Tema super relevante também, né? Primeiro, aí a dispneia, coloquei aqui uma foto que remete totalmente, né, à respiração e tudo, né? Que é uma foto aí de um mergulho meu em Fernando de Noronha para matar a saudade nesses tempos também de confinamento, né? Que é difícil. Mas dispneia, pessoal, vem da origem do grego, na verdade, e literalmente, na verdade, é traduzido como uma respiração ruim, na verdade. E ela é simplesmente uma experiência subjetiva de desconforto respiratório, ok? Então, na verdade, não é uma coisa clínica que você consegue quantificar. Não é uma coisa como a taquipneia, por exemplo, que eu vou contar quantas incursões respiratórias que esse paciente tem por minuto, ok? É uma sensação. Então, ela é um sintoma que pode variar desde uma doença de pulmonar, uma doença cardiovascular, mas pode, por exemplo, numa pessoa que está com pânico, por exemplo, né? Uma pessoa que acabou de sofrer um assalto, por exemplo, e ela, olha, eu estou com falta de ar, doutor, eu não estou me sentindo bem e tudo. Então, na verdade, o paciente é que vai relatar. Então, mesmo que você veja que ele tem uma frequência respiratória normal, que a saturação de oxigênio dele está normal, ele vai relatar que ele está com dispneia e você tem que, na verdade, relatar isso no prontuário. Você não vai falar, não, você não tem dispneia. Ele tem uma sensação subjetiva, ok, pessoal? Uma sensação de falta de ar, ok? E é um sintoma muito comum em uma grande variedade de doenças, principalmente em comorbidades cardiovasculares, ok? Cardiopulmonares, desculpa, tá? Tanto em doenças pulmonares quanto doenças cardíacas. Então, pessoal, quais os achados clínicos que a gente pode ter nesse paciente com dispneia? Um deles é a taquipneia, né? O aumento da frequência respiratória, então. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que ficar, obviamente, de olho são os sinais, pessoal, de gravidade desse paciente, tá? Principalmente, por exemplo, a alteração do nível de consciência. Então, se ele tiver uma hipoxemia, né, o oxigênio, a saturação de oxigênio baixo né, nas artérias dele, ele vai ter alteração de nível de consciência, como por exemplo, né, sonolência e tudo. Isso é super importante, tá? Da gente estar observando num paciente com quadro respiratório. Outra coisa importante também é a cianose. Olha só como esse paciente está cianótico. Cianose de extremidades, isso é uma alteração, né, que leva a gente a pensar num quadro um pouco mais grave, tá? O esforço com o uso de musculatura acessória também. Quem teve aula ali comigo no P2 viu até alguns vídeos, né? Viu, e se não viu, tem as aulas agora também no canal, vocês podem acessar também, rever, né? Mas ele tem um esforço e uso de musculatura dos intercostais, por exemplo, né? Se esse paciente não for entubado, esse paciente pode até evoluir com uma parada cardíaca, tá? Outra coisa, outro sinal importante é a dificuldade que esses pacientes têm, vocês vão ver principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, eles têm uma dificuldade de se manter na posição deitada. Vocês vão ver que o paciente com insuficiência cardíaca procura uma posição com travesseiros em decúbito um decúbito mais elevado, né? Porque eles não conseguem realmente ficar completamente ali na horizontal, ok, pessoal? E ah, quais são as terminologias semiológicas importantes de vocês saberem, né? Então, é a ortopneia, tá? Que é uma dificuldade respiratória que ocorre na posição deitada e melhora com a elevação da cabeceira. Então, vocês já vão chegar no leito do paciente, no hospital, e vocês vão ver que ele está usando travesseiros, que está com decúbito bem elevado, né? Para ele conseguir respirar. Isso ocorre principalmente, por exemplo, na insuficiência cardíaca esquerda, ok? A dispneia paroxística noturna também, que é um termo super importante para vocês saberem, que é aquele paciente que tem um sono interrompido pela dispneia, pela falta de ar, uma dramática sensação de falta de ar, tá? Isso ocorre durante o sono, porque durante o dia o paciente ele está em pé, ele está andando e esse edema vai todo para a periferia, por gravidade mesmo, tá? O líquido como se ele estivesse escorrendo mesmo. E durante a noite, esse edema realmente ele é reabsorvido e ele vai acabar indo para a circulação
pulmonar também, ok, pessoal? E aí o paciente acorda à noite com falta de ar, com dispneia. A trepopneia, pessoal, a trepopneia é quando o paciente tem uma posição mais confortável para respirar no decúbito lateral, ok, pessoal? Isso pode ocorrer na própria insuficiência cardíaca e no derrame pleural. O que acontece no derrame pleural, pessoal? No derrame pleural, o derrame ele é líquido, na verdade, né? Quando ele deita, né, esse derrame também vai tender a escorrer, né? Consequentemente, ele vai se sentir mais confortável para respirar nessa posição no decúbito lateral, ok, pessoal? A história clínica, o que é importante de vocês perguntarem na história clínica, né? O início é fundamental. Foi o quê? Foi um início abrupto? Foi um início progressivo, na verdade? Por exemplo, se eu tenho um paciente que não tinha dispneia aos esforços, não tinha dispneia de forma alguma, ele fez uma cirurgia ortopédica, está acamado ali no hospital e de repente teve um quadro de dispneia súbita. Eu vou pensar no quê, pessoal? Eu posso pensar num tromboembolismo pulmonar. Tá? Se eu tenho uma paciente jovem, vocês, né, meninas aí, às vezes usuários de anticoncepcional, por exemplo, aumenta o risco de trombose, né? Vamos dizer que vocês viajaram, uma viagem longa de 8, 10 horas, ficaram na mesma posição e de repente, né, teve um quadro de dispneia súbita. Eu posso pensar num tromboembolismo pulmonar, tá? Isso é fundamental. Então, esse início também, modo de instalação, se ele foi progressivo, se ele foi súbito, a intensidade é leve, moderada, é uma intensidade, né, mais severa, mais grave. Periodicidade, pessoal. Quem lembra aí de causas de dispneia que tem uma periodicidade, pessoal? Por exemplo, asma. Asma, o seu paciente ele vai ter na história clínica dele episódios de dispneia, episódios de crise. Tá? Então, ele tem períodos em que ele está em remissão e tem períodos que ele está em exacerbação da doença. A mesma coisa, o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e também apresenta também essa periodicidade também, ok, pessoal? Fatores desencadeantes, daí é importante vocês lembrarem da própria asma, por exemplo, alérgenos, ok? Então, ele, às vezes, assim, a sua mãe limpou a casa e desencadeou uma crise em você, tá? Você foi trocar ali, foi mexer com algum animal, com algum alérgeno, né? A cortina estava cheia de poeira, né? Eu já tive uma paciente, por exemplo, que ela teve, na verdade, tinha 18 anos de idade, os pais eram tabagistas e ela era asmática, e ela acabou, assim, tendo assim um quadro bem grave de asma, foi para o hospital, foi entubada. Então, às vezes, poderia estar associado até ao processo alérgico mesmo e até mesmo a exposição, né, ao cigarro e a outros alérgenos. Então, isso é importante também, os fatores desencadeantes. E também, não menos importante, os fatores também de melhora. O que melhora essa dispneia, né? Melhora com repouso, melhora às vezes até mesmo aqui, como a gente está vendo essa criança aqui, ó, com broncodilatador, né, provavelmente asmática. Então, na verdade, tudo isso é importante na história clínica de vocês e no decorrer da anamnese são essas perguntas que vocês têm que fazer para o paciente, ok, pessoal? As etiologias, pessoal, pode ser doenças pulmonares, tá? Doenças cardiovasculares, como por exemplo a insuficiência cardíaca, né, que pode causar realmente a dispneia, né, uma das doenças mais importantes. Refluxo gastroesofágico, pessoal, o conteúdo ali do refluxo, né, que é ácido, ele pode irritar as vias aéreas, ok, pessoal? Por isso que tem essa associação aí do refluxo, né, com a própria asma. Então, o paciente ele pode ter também essa associação. Falta de condicionamento físico, pessoal. Então, isso é super importante também na hora de vocês questionarem o paciente. Se eu pegar um paciente, igual o Renan, que é atleta, faz crossfit, faz, né? Quantos burpees, Renan, que você faz? E aí eu falo, ele falou que subiu a escada do evangélico e teve dispneia. Então, aí tem alguma coisa errada, né? Agora, se pegar o Dr. Hélio, que está mais sedentário e tudo, eu subo a escada, agora a gente está com máscara o tempo todo, fica mais difícil, né? Então, a gente tem um certo grau de dispneia. Então, sempre é importante, na verdade, quando a gente conversar com esse paciente na anamnese, saber qual que é o grau de condicionamento físico,
tá? É diferente realmente pegar aí uma menina do handball, tá? E ela falou, olha, agora para andar um pouquinho eu já estou sentindo dispneia. Agora, realmente aí você vai levar em consideração. Agora, aquela pessoa que nunca praticou exercício físico nenhum, tá? E resolveu se aventurar aí na primeira aula de CrossFit, tá? E teve dispneia, óbvio que você vai ter dispneia, que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então é importante também a gente saber qual que é o basal do paciente, qual que é o condicionamento físico do paciente. Isso é fundamental saber, ok, pessoal? Outra coisa que pode também causar dispneia são os quadros psicogênicos, né? Lembra ali da dor torácica, que também o paciente pode ter, mas também pode ter dispneia, ok, pessoal? Pessoal, só para pontuar aqui para vocês, olha só, né? Aqui nós temos, obviamente, vamos colocar aqui tudo, né? Aqui a aorta, a área cardíaca, né? Vocês têm aqui a região, olha, esse escurinho aqui mais no meio, tá vendo? É a traqueia, ok? Depois ela vai se bifurcar. Opa, cadê o meu marca-texto aqui? Ok? E vocês estão vendo, aqui, ó, essa sombra são as costelas, né? E o parênquima pulmonar, na verdade, se vocês forem perceber, esse paciente ele tem um pulmão que é um pulmão que provavelmente ele está em insuficiência respiratória, tá? Se vocês forem perceber, tá vendo que está todo como algodonoso aqui, tá vendo? Todo infiltrado aqui, sudato, tá vendo? Na verdade, o nosso pulmão ele não é assim, né? Tá vendo que ele está todo branco mesmo dos dois lados. Então, provavelmente esse paciente está em franca insuficiência respiratória. Quais são as causas, então, pessoal? Nós vamos dividir em dois grupos, tá? Temos as causas crônicas, tá? E as causas agudas de dispneia, ok? As causas crônicas principais aqui, nós temos a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Elas vão lá para as causas agudas também, porque elas podem ser, o paciente pode ter crise e exacerbar essas crises, tá? E aqui a disfunção miocárdica, por disfunção miocárdica, a gente lê aí insuficiência cardíaca, ok? Obviamente, outras, né? Às vezes, outras causas, assim como derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, tem outras coisas que também podem causar um desconforto respiratório também, tá? E as causas agudas, pessoal? Corpo estranho, pessoal. Então, se o paciente tiver, na verdade, um corpo estranho nas vias aéreas, ele vai ter dispneia. Quero ver quem lembra aí da manobra ali que a gente faz para desobstruir as vias aéreas, tá? Ali do P2 também, pessoal. Angioedema, pessoal, dependendo da medicação que você administrar para o paciente, né? Às vezes a gente administra uma medicação, o paciente não tinha história de alergia anteriormente e ele apresenta... ele pode apresentar, né, uns sintomas alérgicos, ele pode apresentar edema, pode apresentar angioedema, pode começar até a relatar que ele está com dispneia, com desconforto respiratório, e você já tem que correr logo para administrar, né, corticoide, antialérgico e tudo para tratar esse paciente. Fraturas costais, obviamente, mas vai ser uma causa, né, até um pouco mais óbvia, que o paciente vai, né, ter alguma história de trauma e tudo, e consequentemente ele vai ter, né, uma dificuldade maior de movimentação na caixa torácica, independente dele ter tido, né, pneumotórax ou não, ok? Exacerbação dessas doenças crônicas também, como DPOC ou asma, né? Aqui também, como eu já comentei para vocês, o TEP, tá? Então, quando nós falarmos de TEP com vocês, nós vamos falar de um quadro de dispneia súbita, ok, pessoal? Num paciente provavelmente que tem algum fator de risco, que acabou de estar acamado, passou por um pós-operatório recente de alguma cirurgia, ou que tem uma trombose venosa profunda, uma trombo de membro inferior, por exemplo, tá? Então, isso é super importante de vocês lembrarem. A pneumonia, pessoal, o que eu vou ter na história de pneumonia, pessoal? Vou ter história de febre, tosse com expectoração. Então, na verdade, esse paciente ele vai ter, né, outros comemorativos ali no caso clínico, na pneumonia. Então, eu vou ter que buscar, quando eu tenho dispneia, né, todos esses comemorativos, né? Então, vamos cercar aquilo que pode ter de sintomas, né, e sinais que são acompanhados ali em causas, né, que sejam pulmonares ou que sejam realmente, né, na verdade, na história clínica, cardíacas. Então, eu vou ter que buscar uma insuficiência cardíaca, eu vou ter que buscar o histórico desse paciente de hipertensão, se ele já teve alguma doença coronariana prévia, se ele tem algum fator de risco. Ali da identificação é importante até a questão, né, da identificação de onde esse paciente procede, será que ele tem fator de risco para Chagas, entendeu? Para a gente cercar a insuficiência cardíaca, ok, pessoal? E no caso das doenças pulmonares,
né, questionar sobre tosse, presença de hemoptóicos, febre, né, que horário que está essa febre, se ele teve emagrecimento, né, sudorese, será que pode ser uma tuberculose também, às vezes né, um quadro um pouco mais arrastado. Então, tem várias coisas aí que a gente tem que ponderar, ok? Pneumotórax, tá? Pode ser espontâneo? Pode, tá? Pode acontecer, mas, de modo geral, o que a gente vê bem mais frequente no ambiente hospitalar é um pneumotórax causado por acidente de punção, né? Quando você vai puncionar, fazer uma punção venosa profunda, ok, pessoal? E nos casos aqui também tem AVC, doenças neuromusculares, né? A gente sabe que tem algumas doenças até neurodegenerativas que o paciente vai perdendo a força, né? Não só de todos os músculos, mas da musculatura respiratória também, né? E vão ficando até dependentes ali da ventilação de ventilação mecânica, de um suporte, ok? Certos quadros de intoxicação, cetoacidose, né? Vocês lembram da cetoacidose diabética que pode levar àquela respiração de, quem lembra aí? Kussmaul, pessoal. Respiração de Kussmaul. Então, na cetoacidose, o que acontece? Meu sangue está ácido, tem pouco bicarbonato, na verdade. Meu bicarbonato está baixo. Então, o organismo ele tem que dar um jeito para compensar isso daí. E uma forma de compensar é eliminar ácido, que é um ácido que eu consigo eliminar pela respiração, né? O CO2, que forma ácido. Então, com o que eu começo a fazer? Eu começo a hiperventilar, ok, pessoal? Dessa forma, eu vou eliminar o CO2, tá? É a famosa respiração de Kussmaul, que, na verdade, vocês já lembram aí da semiologia, ok, pessoal? Outras causas, né? A hiperventilação, ansiedade, ascites volumosas, pessoal, gravidez, obesidade também. Quem tem alguém, né, uma irmã grávida, alguma, né, tia, enfim, quem já conviveu bem de perto, né, você percebe que ali no final da gestação elas já começam a ficar mais queixosas e queixo até de dispneia, porque o útero, assim como no abdômen ascítico, por exemplo, aquilo começa, na verdade, a ter realmente toda uma compressão ali, um processo que dificulta um pouco a respiração e o paciente tem essa sensação de dispneia, ok, pessoal? Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês alguns casos, né? Aqui é um pulmão com uma condensação, olha, provavelmente uma pneumonia, tá vendo essa imagem aqui? Então, provavelmente esse paciente vai ter dispneia. Vocês estão vendo que o parênquima pulmonar, desse raio-x aqui, o parênquima pulmonar está bem bonito, ó, tá? Não tem grandes alterações, ó, não tem grandes alterações aqui. Então, vocês lembram daquele raio-x do slide anterior, que eu falei que estava aqui tudo branco? Olha só, na verdade aqui não fica branco, tá? Fica, na verdade, com uns risquinhos, porque a gente tem a árvore brônquica, tudo, mas vocês estão vendo que não é tudo branco aqui, tá? E esse raio-x aqui, ao lado, eu tenho que, na verdade, no raio-x normal, ter o seio costofrênico aqui, tá vendo? Ó, isso que é um pulmão normal. Então, aqui da mesma forma, eu teria que ter o seio costofrênico aqui, ó. E eu não tenho, porque eu tenho o quê? Eu tenho líquido aqui, ó. Eu tenho um derrame pleural. Olha, esse paciente vai ter dispneia também, ok, pessoal? E aqui, pessoal, nós temos uma imagem de um pneumotórax. Olha aqui as linhas, como eu falei, da árvore brônquica, tudo bonitinho, né, nesse pulmão que está normal. E aqui está um breu, não é verdade? Aqui nós não conseguimos ver nada, não tem mais parênquima pulmonar aqui. Por quê? Foi feito o pneumotórax e o pulmão está todo aqui colabado aqui, ok, pessoal? Então, na verdade, teria que colocar o quê? Um dreno de tórax, tá? O ar vai sair pelo dreno de tórax, ok? E aí, com isso, esse pulmão ele vai reexpandir, ok? Olha que interessante. Pessoal, a aula acabou por aqui, tá? Por hoje é só. Nós vamos discutir nessa aula, principalmente alguns casos assim, de anamnese, de insuficiência cardíaca. Aproveitem bastante, leiam aí o Porto e a gente se vê na conferência. Um abraço para vocês.